Muito bem, estamos de volta. Assunto quente aqui durante o intervalo. Olha, estava tudo dando certo até os 48 minutos do segundo tempo. Mas o empate do Defensor em pleno Mineirão deixou a situação do Cruzeiro muito complicada. Veja por quê. Os jogadores do Cruzeiro deixaram o campo assim. A maioria foi direto para o vestiário, sem falar com a imprensa. Sentimento de tristeza. Mas antes da decepção, vamos falar do sentimento da torcida enquanto a bola não rolava. Nós somos loucos! 20 de março era o Dia Internacional da Felicidade. E os cruzeirenses chegaram no Mineirão com sorrisos estampados. A felicidade para mim hoje é o Cruzeiro golear, sair daqui 3-0 para nós. 3-0 fácil? Facinho, 3-0 tranquilo. Torcedores em busca da felicidade, mesmo na dificuldade. É hoje, força total, parceiro. O Júlio Batista no ataque, a expectativa. 15 minutos para esperar um gol dele. Mas buscar a felicidade nem sempre é tão fácil. Nem mágica resolve. O clima do jogo contra o Defensor era de decisão. Nada que tirasse a confiança dos cruzeirenses. Cruzeiro em cima deles, botar para quebrar. Cruzeiro 3-0 hoje, 2 gols de Júlio Batista, 1 gol de Ricardo Goulart. 2-0 Cruzeiraço, rumo ao tricampeonato da Libertadores. 0! Goleada, 5-0, Júlio Batista arrebentando, time compacto e felicidade total para essas azul aqui todo! Mas a felicidade lá fora se transformou em tristeza dentro do Mineirão. O Cruzeiro até começou bem. Everton Ribeiro de falta fez 1-0 aos 47 minutos do primeiro tempo. Júlio Batista fez o segundo aos 16 da etapa final. Mas o Defensor empatou. O brasileiro Felipe Gedós diminuiu. E no finalzinho, Zé Bajos deixou tudo igual. Um resultado que complica a situação do Cruzeiro na Libertadores. Olha só como ficou a situação do Grupo 5. O Cruzeiro é o terceiro com apenas 4 pontos. A Laú lidera com 9, enquanto o Defensor foi... Até aqui também o negócio melou, hein? Meu Deus do céu. Tá feia a coisa. Entrei no jogo aberto hoje sem áudio. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu respeito quem faz o jornalismo, João Gilberto. Acho até salutar. O meu é o Amado Batista e dane-se quem acha ruim. Mas eu vou dizer uma coisa, não é que eu faça apologia ao antijogo, não. Mas vamos e convenhamos. Atenção você, de Minas Gerais, você de todo o estado ligado aqui na Band. Quando ontem o jogo estava 0-0, os caras caíam, rolavam, faziam cera e escambau de Madureira. Aí o Cruzeiro fez o defensor que eu estou dizendo. Aí o Cruzeiro achou o gol no finalzinho do primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, 2-0. Não tem que ter jogo mais, amigão. Cai o Fábio, cai o Ceará, tô com cãibra, cai o Egídio, deu um problema no estômago. Não tem jogo mais, cara. Porque quando é o contrário, os caras fazem e normalmente eles levam os pontos que eles querem. Eles vêm aqui, eles rolam no chão, eles fazem cera. Tem gente que não gosta de falar isso, mas eu vou falar. Só para encher o saco. Fala. Uma catimba desgraçada. Né? Aí vem o Arsenal de Sarandi, bate, dá tapa na cara da comandante da polícia. Os caras fazem o escarcéu e normalmente, o que não foi o caso, por exemplo, do Arsenal naquela oportunidade, eles levam o que eles querem. Aí o Cruzeiro vencendo por 2-0 e quer jogar. Cara, e aí não tem jogo mais. Quando é fora, some gandula, some bola, né? Não tem policiamento, não tem vestiário. Aqui os caras têm de tudo. Policiamento, 200 policiais. Aí um estádio bacana, não podemos retribuir ao mesmo nível. Né? Mas, pô, não tem que ter jogo com 2-0. Olha que o zagueiro Bruno Rodrigo e o técnico Marcelo Oliveira admitiram que faltou experiência. De Libertadores, principalmente, para a equipe do Cruzeiro. Veja aí, ouça aí, depois a gente discute daqui. Veja aí. Você pode jogar 90 minutos, se você tem desatenção em 1 minutinho, 2 minutinhos, as coisas podem virar como aconteceu hoje. Bola no campo de ataque, como eu falei, faltava 20 segundos. É só fazer uma faltinha, só demorar um pouco, fechar atrás, não dá aquele espaço que deu. Mas somos responsáveis, né, por tudo que aconteceu, assumimos, eu como técnico também, e vamos buscar
melhorar, e esse nunca faltou no Cruzeiro trabalho, o ambiente é muito bom, os jogadores estavam vibrando muito quando entraram em campo, um vestiário perfeito para um jogo decisivo como esse. Infelizmente tem o sabor de derrota por tudo que a gente errou lá atrás. Cara, falta detalhes. A gente tem que fazer o que os caras fazem. Os caras fazem o jogo que eles querem, fica caído, não foi nada, fica 30, 40 segundos caído, levanta, só depois de 1 minuto a marca entra. Então acho que a gente tem que aprender a fazer a mesma coisa, mas acho que a característica do nosso time, acho que o time acho que quer jogar, mas às vezes igual a Libertadores, acho que a gente tem que usar isso, todo mundo usa, a gente tem que aprender a usar. Entendeu? Falou aí. Ó, muita gente está dizendo que o Marcelo cometeu erros. Eu não acho. Acho que o Cruzeiro, acho que só na resenha paralela, né? Tirar o Dagoberto talvez tenha sido um erro. Mas e se ele volta com o Dagoberto e o resultado seria o mesmo do que foi ontem? Ou fosse o mesmo de ontem? Aí iam falar, poxa, era hora de botar um volante. Então a cabeça do treinador vira um turbilhão. Aí ele corrigiu, colocou o Rodrigo Souza. Eu já falei aqui que o Rodrigo Souza não passa de um jogador esforçado para mim. É jogador mediano, bom jogador, pronto. Ou ponto. Né? Aí ele corrigiu e deu no que deu. Agora, onde mais errou o técnico Marcelo Oliveira na sua avaliação, Brasil? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço a todos. Você foi muito feliz em algumas coisas que você falou. Primeiro, algumas mais. Porque você falou coisas muito pontuais. O Defensor veio jogar Libertadores e o Cruzeiro não jogou uma partida de Libertadores. Você foi crucial, isso é fato. Você tem que se valer disso. Agora, se tem jornalista que fica aí, como você diz, a linha João Gilberto, é o mesmo jornalista que na hora que cita o companheiro jornalista, sequer ele coloca o arroba para o cara ficar sabendo. Então, tá cheio de jornalista covarde também, infelizmente. Mas a questão não é essa, o nosso tema é o Cruzeiro, que não jogou uma partida de Libertadores. Primeiro ponto. O Rodrigo Souza foi muito mal, muito mal. Para mim, o grande erro do Marcelo, e me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque nós falamos aqui no programa, foi não ter o Mike. O jogo exigiu o Mike, era o jogador que poderia ter feito a diferença, porque vinha de uma boa atuação e é um cara ofensivo e o Cruzeiro precisava disso, sem mexer demais na estrutura. Por isso, o erro aconteceu. Tem muita gente já também querendo a caveira do Marcelo, nada disso também não. O Marcelo, não, gente, calma. O time também não correspondeu. O seu Júlio Batista, na hora da confusão, não tinha que ter ido ali para empurrar. O árbitro, na hora que saiu, ele viu o Nilton, a imaturidade do Nilton, fazendo a mesma coisa. O árbitro teve a inteligência de sair do bolo e detectar a coisa. E aí vem uma coisa que é muito discutível, porque muita gente falou, Dagoberto estava muito nervoso, mas se a questão física não o impedia de voltar, já estava ali no intervalo, filho, respira, preciso de você, porque é o cara mais importante, o principal jogador na frente, isso não tem dúvida. E o Cruzeiro cometeu erros de marcação, porque no segundo gol, estava um cara da zaga do Cruzeiro atrás e o jogador do Defensor lá na frente, falha de marcação. Cruzeiro fez 2-0, aí o erro crucial. Cruzeiro aprendeu a fórmula contra a Laú. Qual foi a fórmula? Pouco importa, toma um gol, vou lá e faço 3, 4. E foi assim. E não conseguiu repetir, fez 2, não soube se valer da catimba e também não soube enfiar a faca e rodar. Cruzeiro poderia ter enfiado a faca e rodado e abriu mão disso. O que deu? Não venceu. Olha aqui, deixa eu partir pro Twitter. Aliás, eu quero perguntar ao Cadu Doné de Mara daqui a pouco também sobre essa questão de repente, está na hora de tirar o Everton Ribeiro do time, colocar o William por ali e deixar que o Dagoberto seja o homem de articulação ou deixa do jeito que está. Enfim, daqui a pouco eles falam. Vamos pro Twitter aí. O Gilmar Júnior que tá participando aqui. Ô, Drummond, vira para mim o Breguete, que tem uma lâmpada ali, tá me atrapalhando, por gentileza. A história do Cruzeiro não mente. O time, obrigado, Drummond, te amo. O time não sabe jogar recuado. O técnico do Cruzeiro foi covarde. Diogo Ramalho, você acha que foi covarde? Onde errou, onde acertou o Marcelo? Até que ponto ele foi responsável? A expulsão do Nilton, até que ponto o Nilton também foi responsável? Enfim. Eu gostaria da sua participação, já que você está aqui, você precisa falar, por gentileza, para aquela câmera lá. Boa tarde, Ramalho. Boa tarde, Everton. Abraço ao pessoal de casa. Olha, é complicado você falar a culpa é do Marcelo. Eu acho que o Cruzeiro, dentro de todos os erros que o Brasil colocou, e eu concordo, perdeu mais para ele mesmo do que por qualquer a humildade outro fator. A humildade agora você jogou para escanteio.
Não, tem o Cruzeiro para reconhecer que os caras vieram aqui jogaram também. Não, eu acho que o Defensor marcou muito bem. Marcou muito bem. Certinho. A marcação foi quase que perfeita. Mas o Cruzeiro, do primeiro ao último minuto, não se encontrou pelo nervosismo. O Dagoberto foi prova disso. Um espelho do que foi o Cruzeiro todo para mim é o jogador que sempre é muito frio. Nunca o vi nervoso em partida nenhuma do Brasileirão ano passado, que é o Bruno Rodrigo. E estava furando todas as bolas no primeiro tempo, era bola passando por baixo da perna, era dando chutão, inclusive no gol de empate, ele poderia ter dominado ou dado um tapa de primeira para a esquerda, tinha um jogador sozinho, foi dar um chutão e aí o defensor pegou a bola e acabou fazendo o gol. Então, para o nervosismo, para mim, o Cruzeiro perdeu o jogo. O Marcelo errou apenas na saída do Dagoberto, eu concordo com o Brasil. Eu tiraria o Everton Ribeiro. Fez o gol, um golaço, mas como as outras partidas do Cruzeiro no ano, não está sendo nem sombra do que foi o Everton Ribeiro em 2013. Então, para mim, o erro foi esse. Tinha que ter colocado um volante? Claro que tinha, mas eu sacaria o Everton Ribeiro, até porque ficou provado mais uma vez que quem girou a bola, quem armou, quem trabalhou no meio de campo para organizar o Cruzeiro foi o Lucas Silva e não o Everton Ribeiro. Muito bem, tá aí, Ramalho, pontual nas colocações aí. Deixa eu partir pro Twitter mais uma vez, antes da Dimara falar aqui. O Samuel está com a gente no Twitter, hein? Muito obrigado ao Samuel, a todos que estão participando. Egídio não dá mais. O William tem que ser titular no lugar do Goulart. Rodrigo Souza não é jogador para estar no Cruzeiro. Nossa, o Samuel meteu a metralhadora também, disparou, hein, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, para pontuar mais ou menos como o Diogo fez, eu acho que duas coisas. Se cobrou muito do Dagoberto, a postura dele no primeiro tempo, mas o Cruzeiro só jogou com o Dagoberto no primeiro tempo. O nervosismo do Dagoberto, a ânsia do Dagoberto, a marcação que ele sofreu e tudo que destinou ao que a gente viu depois, a própria expulsão do Nilton, a história do Júlio Batista, foi tudo porque o Cruzeiro estava torto, ele só jogou por um lado, a gente não viu uma inversão de jogada, a gente não viu o trabalho da direita, que entra especificamente também na questão do Mike. Né? Quando a gente disse aqui ontem que achava que que o Cruzeiro poderia não mexer tanto porque era um jogo definidor, eu já acho a partir de hoje que Mike, Samúdio e William têm que ser jogadores de aproveitamento, de titularidade no Cruzeiro nesse momento. Acho que o Ceará não está rendendo o que se espera, o Ricardo Goulart não está rendendo o que se espera, o Everton Ribeiro não está rendendo o que se espera. E com todo o respeito que a gente tem à prata da casa, a quem está chegando, o Egídio também não é o momento. Isso, quando você tem um grupo forte, um grupo de substituição como o Cruzeiro tem, é necessário que o treinador tenha essa visão. Eu não sei por que o Dagoberto saiu. Não sei se foi físico, não sei se ele estava pelo muito cartão, nervoso. Né? Falou as duas coisas não também, sei se foi por causa do cartão. Acho que é uma explicação que ele tem que dar nesse sentido, mas acho que talvez a maior explicação que a gente tenha que ter é a mesma coisa que a gente disse para o Atlético ontem. Tem que ter responsabilidade quem está fora das quatro linhas e quem está dentro de campo. Não é possível, nós não estamos falando de time de garotos, nós estamos falando de time de experientes jogadores e em nenhum momento a gente viu isso ontem. Do início ao fim, uma equipe pilhada o tempo inteiro. E o Defensor foi a mesma equipe que lá segurou o Cruzeiro na marcação, que fez o jogo, que botou a bola no chão e foi para frente. Isso tem que se dizer do adversário. Ninguém mais vem... Mesmo que seja um adversário difícil, mesmo que seja no Mineirão, mesmo que a qualidade técnica seja maior e o Cruzeiro tem isso, ninguém vem mais para não jogar. E o Defensor veio para jogar, tanto que jogou. Eu só discordo de uma coisa rapidamente que a Dimara disse. Para mim o Ceará foi muito bem. Acho sim que o Mike poderia. Mas a gente está falando de ofensividade, de levar time para frente. De ir para frente. Eu entendo que a opção era o Mike pelo jogo, mas acho que jogou bem o Ceará. Ô, Cadu, nós recebemos algumas ligações aqui na redação agora, e o Felipe está me passando aqui pelo ponto. Um torcedor, inclusive se identificou, de nome Fabiano, mora no Barreiro. Ele disse o seguinte: o Cruzeiro não tem experiência, não está demonstrando experiência de Copa Libertadores. Não tem bagagem, esses jogadores que... Mas, ô, Fabiano, com todo respeito, o Cadu vai responder melhor sobre isso. Fábio, 4 Libertadores, né? Fábio, 4? Não. Mais, né? Mais. Eu acho que mais. Só na época do Adilson Batista. Já foi, inclusive, finalista. Dedé já disputou. Bruno Rodrigues, inclusive, Mundial. Ceará, inclusive, Mundial. Nilton também. Júlio Batista, 215 milhões de jogos, inclusive de Copa do Mundo. Da UEFA, Copa do Mundo. Dagoberto também. Então, peraí. Imputar ao Marcelo culpa por alguns erros cometidos, sim. Mas que faltou maldade para os jogadores mais experientes que estavam em campo para segurar a pilha dos que estavam pilhados, faltou.
ou não? Cadu Doné, tudo bem, Cadu? Boa tarde, Cadu. Tudo ótimo. Gostei dos seus comentários ontem. Eu ouvi o finalzinho, muito bom. Bem, pontuou direitinho. Fico feliz de ter você tem futuro, viu? Cadu. Muito obrigado. Sobre a experiência, você já respondeu. Sua resposta foi perfeita. Nada a acrescentar. Obrigado. Sobre a partida em geral, eu acho o seguinte: a gente tem que dividir o jogo em partes, porque a partida foi estranha, foi com muitas mudanças de panorama. O primeiro tempo do Cruzeiro não foi espetacular, mas foi aceitável. O Cruzeiro foi melhor do que o adversário, jogou até bem. Acho que o 1-0 refletiu bem o que foi o primeiro tempo. Cruzeiro um pouco melhor, ganha de 1-0, morreu. É isso. Né? Não foi espetacular para fazer mais gols, mas né, jogou bem. Foi o suficiente para fazer. Foi o suficiente, jogou melhor que o adversário, posse de bola, finalização, tudo certo. No segundo tempo, no início, o Cruzeiro voltou melhor do que esteve no primeiro. O Cruzeiro criou muitas jogadas ali no início do segundo tempo, voltou um pouco mais tranquilo, claro, porque tinha feito 1-0 no final do primeiro tempo, perdeu muitos gols, criou muitas jogadas e foi mais vertical, mais incisivo. O Cruzeiro criava mais, que no primeiro tempo já começou a aparecer aquela história de tocar muita bola. Então o Júlio Batista fez 2-0 aos 17 e estava tudo maravilhoso no Mineirão. A torcida estava feliz, estava dando tudo certo. Aos 20, em um lance isolado e numa falha grotesca do Rodrigo Souza, o Cruzeiro tomou o primeiro gol. Ele tem um físico avantajado, é um cara forte e tem isso como principal virtude. Ele entrou na dividida ali como um jogador que tem 1,20 m e 50 quilos, né? Ele entrou na dividida muito mole ali contra um cara que era muito menor do que ele e ganhou a dividida. Então, 2-1. Aí, a partir daí, começou o show de horrores. A partir daí, o Cruzeiro errou demais. Para mim, o principal equívoco passa pelo que o Júnior disse no final do comentário dele, essa parte de enfiar a faca e finalizar o adversário. Ou o que o Alberto falou, aquela coisa quando o boxeador tá vendo o adversário ali nas cordas e não vai pro nocaute. O Cruzeiro tinha espaço para atacar e começou a uma história de ficar tocando bola no campo de defesa, que foi de matar demais. Deixa eu só colocar um detalhe no seu comentário, até para você avaliar, e realmente até para servir de subsídio, se é que isso é possível. Em alguns momentos, quando o Rodrigo Souza estava em campo, eu vi o Rodrigo fazendo a do Dedé e o Dedé fazendo a do Rodrigo. Eu vi o Dedé marcando na intermediária e vi o Rodrigo Souza como o último homem de defesa. Eu não entendi nada. Não, isso é verdade. Agora, completando essa parte do toque de bola, o Cruzeiro ficou... O Cruzeiro não recuou exatamente como muita gente está colocando. Foi diferente do jogo contra o Flamengo. Se o Cruzeiro não tinha a posse de bola, ficava recuado e sofrendo ataque o tempo todo. Não, o Cruzeiro abdicou do jogo, ficou numa preguiça danada e ficou com 700.000% de posse de bola, só que produtividade zero. Ficava tocando para lá. Foi, assim, impressionante. Raras vezes eu vi isso de forma tão acentuada. O time no campo de defesa... Que dava uma falsa impressão de que ele era dono das ações e não era. E não criava nada. Então, assim, colocar o Rodrigo Souza no intervalo, eu não achei um erro. Não dá para jogar só com o Lucas Silva de volante. Não dá para ser poeta demais. Ataque, vamos para frente. Com dois, ali tinha que ter pelo menos 2 volantes. Então você não tiraria o Dagoberto? Não, eu não tiraria o Dagoberto, mas também não acho que foi o fim do mundo, não. Sinceramente. Eu acho que em termos de substituição, ele errou. Eu tiraria o Ricardo Goulart primeiro. Ele tirou o Everton Ribeiro. Eu tiraria primeiro o Ricardo Goulart. Nula no jogo. O Ricardo Goulart foi muito mal para mim ontem no jogo. Ele não apareceu pro jogo, né, Cadu? Ele escondeu do jogo. Ele deu duas boas finalizações. E eu acho que ele demorou para colocar o William e o Elber. Ribeiro também. O Elber, assim, ele mal colocou. Não tem sentido. Colocou o Elber para ganhar tempo. Por que eu tô dizendo isso? O que faltou na segunda metade da etapa final? Verticalidade, jogador que dribla, que vai para cima. E esses dois jogadores fazem isso. Então eu acho que uma forma de corrigir esse equívoco seria colocar o Elber e falar, meu amigo, vamos jogar, vai pra cima. Mas ele colocou o Elber muito mais para ganhar tempo. Muito mais. Do que pro Elber ir ali, ir pro pau e atacar. Acho que é aquilo que você disse no seu comentário sobre o Mike. Se o Mike estivesse em campo, não seria necessário colocar o Elber, por exemplo. Talvez. Poderia gastar alteração em outra posição. Exatamente. Deixa eu partir pro Twitter ali. O Alexandro está no Twitter com a gente. Deixa eu ver o Twitter dele. Alexandre, lá de Divinópolis, né? Só pode ser de Divinópolis. Ou não, Divino também. Mas eu acho que é de Divinópolis. E o Dedé, falhou nos 2 gols. É incrível como vocês da imprensa tentam protegê-lo. Mas Mas peraí, o Dedé foi muito mal. É importante salientar que o Dedé ontem esteve mal. Mas a média dele
é muito boa. Claro. O Dedé tem uma média muito boa. O Dedé precisa entender que ele é zagueiro. E que quando o time precisa fazer gols, não necessariamente que ele tenha que subir para resolver. O Cruzeiro tem 4 homens de frente de alta competência para resolver. E às vezes, nessa de adiantar a marcação e deixar o Rodrigo Souza lá atrás para resolver, tem o Cruzeiro sofrido exatamente no final do segundo tempo. E ele entender a qualidade dele também, né, Cadu? Só para explicar uma coisa. Às vezes o jogador, ele tá... A gente a culpa é da imprensa, de novo. Né? Deve ser. A gente fala muito sobre isso, a questão da Copa do Mundo e tal. Isso tudo existe. Só que o Dedé, o tempo inteiro em que ele faz os melhores jogos, ele faz dentro daquilo que ele sabe fazer, né? Quando você inventa, quando você tenta fazer além daquilo que te é possível naquele momento, até pela imposição de jogo do adversário. Porque se sabia o tempo inteiro que o defensor tinha pelo menos 2 jogadores que, se você deixasse livre, sem marcação, eles chegariam. E chegaram. Então é isso que eu estou dizendo. E quando você tá com 1 a menos, com espaço, e você já tem o Lucas Silva que está armando, não dá para ele vir para o setor defensivo, o que cabe à zaga? Se postar. Não foi isso que a gente viu. Talvez o setor que menos preocupe do Cruzeiro seja o setor defensivo, que a gente fala assim, é o mais acertado. Ontem foi um dos piores. Isso então, quer dizer, que você isso também é falou, chegada. É uma coisa muito séria pelo seguinte, você viu, as pessoas perceberam, a sua visão foi muito aguda nisso aí, porque é o Dedé falar, eu tô indo, você fica aí. Claro, não. O Rodrigo não tem a recuperação do Dedé. Ele não tem. E o Marcelo passou batida. Ele tinha que ter... Dedé, você é meu homem de confiança, porque ontem estava nítido. E para mim talvez tenha sido, não sei se é a pior, ele tem um crédito monstro. Mas o Bruno Rodrigo ontem estava muito mal. Pior, nervoso também, né, Ramon? Era o dia do Dedé ficar. Era o dia do Dedé não ir. Para resgatar a confiança. Pior dele, na sua opinião? Eu acho que talvez tenha sido Nunca jogou tão mal desde que chegou. E ele mantinha uma regularidade incrível. E perdeu para o nervosismo, gente. Se vocês pegarem o VT do jogo, primeiro lance, acho que o Bruno Rodrigo dá uma furada dentro da área. Que e isso se repetiu logo depois. Você e até na linha do que o Diogo tá falando. Ele que, lógico, joga mais grosseiramente, entre aspas, do que o Dedé. Mais zagueiro. Mais zagueiro, mas sempre teve calma de colocar a bola no chão, sair tocando pelas laterais. Deu chutão o tempo todo. Mas não pode passar batido a questão do banco do Cruzeiro, e aí passa pela comissão técnica, por todos que estavam lá, que também extremamente nervosos, comemorando, provocando adversário. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem está ali no banco tem a responsabilidade do comando da equipe. Seja preparador de goleiro, seja preparador físico. Precisa ir lá do outro lado, já está uma pilha. O banco tem que passar tranquilidade para quem está em campo. Tem um detalhe também. Onde está a maturidade disso tudo? Tem um detalhe que me surpreendeu, e nós falamos disso aqui ontem no jornal, com a Monique também, a gente conversou sobre isso, sobre um time que viria para jogar, para armar um ferrolho e jogar na retranca. E não foi. O defensor não jogou na retranca. O defensor, e outra coisa, nós temos que parar com esse negócio. Eu estou vendo os amigos do Sul lá dizendo a chave do Cruzeiro e a do Atlético são as mais fraquinhas. Fraquinhas por quê? O Santa Fé foi semifinalista da Libertadores ano passado. O Nils foi sacado nas quartas. Não é? O Cruzeiro pega o defensor. O Nils foi semifinal também. O Nils foi semifinal contra o Atlético. Semifinal, perdão. Foi que definiu exatamente o Galo passou para fechar com o Olímpia. Mas enfim, aí vamos analisar então essas qualidades, são parecidas, né? Embora eu veja um pouco mais de superioridade do Nils. Agora, você pega a chave do Cruzeiro. Se nós não conhecemos o futebol do defensor, isso não quer dizer que ele seja fraco. Claro que não. Nós é que não acompanhamos. Agora fala de crise no futebol uruguaio, ok, mas existe o futebol lá. Se os caras ganham 25 mil por mês, 10, 15, 5 mil por mês, não quer dizer nada, os caras jogam. Então, falou-se em G2, Guedoso, G2 e Arrascaeta a semana inteira. E os caras vieram aqui ontem e eles praticamente definiram o jogo. Não foram anulados. Deixa eu chamar, Cadu. Segura o seu raciocínio. Eu fico preocupado quando você tenta falar e eu te interrompo. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta para falar de Libertadores. Vamos agora de Campeonato Mineiro. A torcida do Galo tá brava no Twitter aí, tá xingando, mas pode cuspir à vontade que nós somos inoxidáveis. Olha aqui, Galo e América se enfrentam no domingo, então, no Independência. Apesar do América ser dono do estádio, quem manda no Horto é o Galo. Veja aí. Um casamento que pode ser considerado perfeito. Atlético e Independência juntos já deixaram muitos adversários de cabelo em pé. Desde que foi reinaugurado em maio de 2012, o Caldeirão recebeu 63 jogos do Galo. Foram 45 vitórias, 16 empates e apenas 2 derrotas. No ano da reinauguração, a conquista do estadual e uma campanha irretocável no Brasileirão. Em 2013, as emoções da Libertadores.
Definitivamente, o Gigante do Horto se tornou a casa dos atleticanos. Mas o Independência tem dono. O América é o tradicional proprietário do campo. A pergunta que fica é, afinal, quem manda no estádio? Acho que todo mundo tem 50%, né? O Atlético se identificou muito com a Independência, é um estádio que né, como a gente fala, deu liga, né, com o time, com o torcedor. Né? E o América também é muito forte jogando Independência, é o dono da casa. Então, espero que a gente entre aí como um visitante indigesto aí, mas respeitando muito a equipe do América, que, como eu falei, vem num momento muito bom. Atlético e América vão decidir em casa quem vai para a final do Campeonato Mineiro. Os dois rivais já mediram forças no Horto 4 vezes. As 2 primeiras na final do estadual em 2012. Depois disso, mais 2 jogos e 2 vitórias atleticanas. Pelo menos dentro de campo, quem manda no placar é o Galo. Vem comprovado, né, nesses jogos, né, a gente fez jus a essas vitórias, né, sempre jogando bem na Independência, né, acho que o histórico nosso é muito positivo, mesmo sendo do América o campo, né, mas é um vizinho bom, um vizinho que empresta lá o campo, lá a casa pra gente, e a gente sempre se dá bem. Conquistar o tricampeonato mineiro é mais que um objetivo, é um desejo de um grupo que quer repetir todos os bons momentos vividos em 2013. Torcida, clube, né, de tradição como o Atlético, ele vive de títulos, né, e títulos te traz confiança, né, então nada mais importante do que você conquistar títulos, você conquistar vitórias para sempre manter essa linha de confiança, porque também é importante você ter os jogadores confiantes dentro de campo. Então, quando o pessoal fala que campeonato estadual não é importante, claro que é importante, né? E a gente vai lutar por isso, vai fazer de tudo para conseguir esse tricampeonato, mas sabendo que para isso nós temos aí mas pela frente, né, 2 partidas dificílimas contra o América, que é um adversário tradicional, um clássico aqui do futebol mineiro, mas esperamos conseguir alcançar esse nosso objetivo. Muito bem, tá aí o Vitor, né? Uma crina bem penteada e tal. Olha, contra o América, ídolo, começa domingo, então, as semifinais do Campeonato Mineiro, Cadu. E o clima ainda é de Libertadores para os dois lados, né? É aquela Cruzeiro história Atlético, né, Cadu? Do estadual. América não. Não, para os dois lados, Cruzeiro é Atlético. Acho que você está falando do América. Não, para o América o clima é mineiro mesmo. O jogo tem tudo para ser complicado. O Atlético pegou um adversário cascudo porque o América cresceu na reta final, Cadu? Melhorou, né? O América melhorou muito, mas para mim o Atlético ainda é amplamente favorito, não tem essa não. O América tem alguns jogadores que cresceram muito de produção, o Williams, por exemplo, que é um cara que eu já critiquei muito, mas melhorou bastante nos últimos jogos. O Cho, que entrou no time e consertou ali a história da armação, o novo treinador que deu outro ânimo. Então, assim, o América vai ser um adversário mais complicado do que seria em outros momentos. Ainda assim, mesmo com o Atlético mal no último jogo da Libertadores, ainda é favorito, 2 resultados iguais, tem mais time, então não tem muita novidade não. Agora a gente pode especular algumas coisas que o time pode crescer até pensando na Libertadores, né? Porque para mim, o grande problema tático até agora do Galo no ano é o seguinte: o Paulo Autuori, ele quer implantar a filosofia dele. Posse de bola, time que controla mais o jogo, mais tranquilo, menos vertical do que o do Cuca. Ao mesmo tempo, ele não quer mexer nas peças porque deu certo no ano passado e não mexeu no esquema, no posicionamento dos jogadores. E uma coisa não condiz com a outra. A filosofia dele, com o jeito que os jogadores ficam posicionados e com o estilo desses jogadores, não dá certo. Então, ele vai ter que ou se adaptar totalmente ao que o Cuca fazia ou mudar com mais ênfase. Esse meio termo, que o América assim, pode ser um jogo para fazer isso? Porque é aquilo que a gente está falando. O esquema do Paulo Autuori não reflete aquilo que a gente quer, que ele imagina para o Atlético. E o que a gente imagina isso? Ele não pode ter só o Ronaldo armando o time, mais ou menos isso. Ele vai ter que optar entre um jogador ali da frente, que no caso é o Fernandinho, e talvez no América ele possa fazer isso, porque não se sabe se o Fernandinho vai melhorar ou não para estar em campo. Então, se o Fernandinho não joga, põe o Guilherme e muda o esquema. E muda o esquema. E daí ele já começa a treinar essa mudança
confiança que tem mais a ver com a filosofia de jogo que e é a do entra Paulo mais uma Autuori. peça, porque você também tem o Dátulo. À medida que o Claro. Alex Silva está liberado, para Aí mim você já ele pode tem que ser o utilizar lateral também, e aí acho. você vai escolher entre o Dátulo, que ele pode fazer isso, por ter sido o cara Você sabe que que a gente assumiu a sugeriu isso incumbência aqui. Um dele. dia o cara mandou uma mensagem pro meio chamando a gente de retardado. O que é? Repete, repete que eu estava com o Felipe no ponto. O que é? É o seguinte, o Alex Silva na esquerda, o Dátulo, pelo que tem feito pelo Paulo Autuori, jogar no sacrifício, pode ser o cara que vai no meio. Porque o que a Edmara falou é a constatação que a gente vai. Não, uma hora o Ronaldinho vai acontecer, uma hora o Ronaldinho vai reencontrar o futebol. Não. Talvez agora seja um novo Ronaldinho que não vai ter aquele ritmo do ano passado e aí o que ele precisa. Talvez para voltar a mostrar o que ele tem, que com uma perna só ele é melhor que muitos, mas tem que ter um suporte. E aí seja o Dátulo ou o Guilherme com ele, para que ele possa ter uma condição melhor. E aí você, claro, abrindo mão do Fernandinho no momento. Ô, Cadu, antes de você, já que o Júnior Brasil citou o Ronaldinho, é aniversário do Ronaldinho, tá? O craque completa 34 anos, e o Tardelli comentou ontem sobre a má fase do jogador, porque muita gente está dizendo que não está realmente rendendo. Então vamos ver. O foco maior vai ser o Ronaldo, vai ser eu, né? Quando o time não ganha, é porque o Tardelli e o Ronaldo não jogou bem, então não é por aí. A gente tem um grupo de 23 jogadores, então cada um divide uma responsabilidade muito grande dentro de campo, né? O Ronaldo tá se esforçando, né? Ainda não apareceu aquele Ronaldo de 2013, de 2012, mas acho que tem que dar tempo ao tempo, né? Falta de vontade não falta nele, dá para perceber isso durante o dia a dia. E o bom é que quando acaba o jogo a gente se cobra ali no vestiário e levanta a cabeça e vai embora. O Ronaldo é um cara experiente e acredito que essa fase, né, se é que pode se dizer que é uma fase, porque são, sei lá, 2 ou 3 jogos que a equipe não jogou bem e vem as cobranças. Então a gente tem total apoio da diretoria, né? A torcida está com a gente, cobra porque sabe que a gente pode render muito mais. Então eu acredito que é só paciência mesmo. Muito bem, o Tardelli falando na coletiva, explicando sobre a má fase de Ronaldinho Gaúcho. Ô Ídolo, como é que... O Tardelli tem razão no que disse? O Ronaldinho é questão de tempo para encaixar? É quanto tá valendo? Como é que você analisa isso? Eu não acho que dá para cravar isso, não. Já tá valendo e ele tá jogando mal. Na Libertadores ele foi mal algumas vezes. Então, mata-mata, né? Até para desenvolver o raciocínio aqui da questão da tática. Né, Gado? Da tática e aí entrando no Campeonato Mineiro, quando eu digo que o time do Cuca não tem essa mesma facilidade para se adaptar à filosofia do Paulo Autuori, por exemplo, saída de bola. O Paulo Autuori quer fazer do Josué e do PR, né, 2 grandes volantes na saída de bola. Antigamente, no Atlético do Cuca, ele deixava os 2 para marcação e deixava a saída de bola, muitas vezes, até com o Marcos Rocha. Porque ele entendia que eles são bons volantes, porém, com foco na marcação, que não tem essa qualidade para saída de bola. Outra coisa, compactação, o time que toca a bola toda hora, não dá para ficar 2 volantes e 3 tão longe. Os caras têm que estar perto para trocar a bola. O time do Cuca, por que não tinha tanto problema ficar mais longe? Porque tinha um passe longo, porque manda a bola lá, o jogo vai escorar e os 4 da frente vão ir de forma avassaladora para pressionar o time adversário. Então eu estou mostrando na prática, né, para não ficar aquele papo só de teoria na tática, por que eu acho que o Paulo Autuori tem que resolver. Ou muda a tática para, de fato, colocar essa filosofia de posse de bola, ou volta a fazer o trabalho do Cuca, esquece um pouco essa história de controlar o jogo e fica um time mais incisivo, pressionando o adversário como o Cuca fazia. E é curioso que a gente começa a questionar, às vezes, até o futebol do Pierre. Ano passado, com o Cuca, o Pierre tinha uma função que era, no mínimo, interessante. Por várias vezes você viu o Marcos Rocha afunilando e o Pierre jogando na dele, né? Fazendo uma cobertura, mesmo com o Atlético na saída de bola. E mesmo ano passado, com o Atlético sofrendo muitos gols fora de casa, era um time mais consistente, mais próximo, de mais movimentação. Isso aí, para mim, é papel do treinador. Movimentação é papel do treinador. Isso é treino. Deixa eu falar em filosofia, põe o Twitter aí. Deixa eu ver o Twitter aí, Dudu.
E aí, Moica, obrigado aí pela audiência. Essa filosofia do Autuori não combina com os atletas que ele tem. O Calil errou na escolha do técnico. E aí, Edmar? E a própria mas na primeira parte isso... mas não é isso. Mas não é isso. Você A consegue questão... adequar os e a caras. É a reclamação... dificuldade de uma filosofia. A reclamação do Ronaldinho foi muito clara após o jogo. Reclamação, estou colocando entre aspas. Quando ele sai e fala assim, olha, na função tá difícil com 3 zagueiros, é que ele tá falando exatamente do Marcos Rocha, que é essa saída de bola. O Ronaldinho, quando a gente cobra muito dele, a melhor condição dele, física e técnica, passa também pela forma como essa bola está chegando para ele também. Quando ele tem os laterais passando com mais facilidade, você não pode fazer isso porque o Marcos Rocha está preso lá atrás, e você não pode fazer isso porque você tem o Dátulo improvisado, e aí você fica mais segurando ele para uma marcação, você dificulta a própria mobilidade do Ronaldinho. Então, quando a gente critica muito o Ronaldinho, é preciso que se observe também como é que o time está girando em torno dele. Quando se critica o Tardelli em campo, também precisa se entender como é que o time está girando essa bola para ele. Qual é o problema do Atlético? O problema do Atlético é, eles aprenderam a jogar com os laterais passando, eles aprenderam a jogar com volantes que saem para o jogo, e hoje você tem laterais que estão presos, você tem volantes mais presos. Então, a mobilidade... Mais, né? Não, mas volante, que é o Josué, sai um pouco mais. Só que tem um detalhe, o Ronaldinho hoje joga de uma... Pelo menos eu avalio assim, eu não sei se vocês também pensam da mesma forma, eu estou achando o Ronaldo muito à frente. Esse buraco que existe no meio campo, ele joga muito à frente. E quando ele volta, às vezes ele está atrás dos volantes. Esse auxiliar dele no meio de campo, para que ele possa trabalhar num espaço mais curto, num espaço menor. Porque sempre fica a exigência, o Ronaldinho é o cara do passe longo, do lançamento, de algo diferenciado. Se você tem uma velocidade à frente, pode ser útil. Mas se você tem também alguém para auxiliá-lo, para que ele possa fazer funções num espaço mais curto, ele vai render mais. Porque ele não vai ter que sair correndo tanto. Em cima também do que o Cadu falou, com relação à saída de bola, sim, concordo. E o torcedor tem que entender que a chegada do volante à frente, quando a gente exige, o torcedor fala, o Donizete chega mais, é diferente de saída de bola. São coisas muito distintas. Então é importante o cara chegar, que o Donizete está tendo mais essa liberdade fazendo isso, mas ele não é aquele que vai fazer com a devida qualidade a saída de bola. É empurrar o time pra frente. Até mais uma coisa. No jogo fez uma coisa bem e a outra mal. Ele chegou bem e fez o gol. Na arrancada, mas a saída de bola ele perdeu 300 bolas. E eu entendo até uma outra coisa, que é uma suspeita, que eu acredito. Com o Marcos Rocha, que ele antes era muito ofensivo e deixava espaço, hoje ele é um cara que guarda mais, a tendência, pela lógica, porque você não pode também abrir mão de uma saída rápida de um Marcos Rocha. É que daqui para frente, na hora que você encontrar esse equilíbrio e essa saída, ele também ganha um pouco mais de liberdade para subir. Deixa eu dizer uma coisa que eu penso ainda sobre esse esquema que poderia ser utilizado no domingo. Se o Fernandinho não joga e o Autuori mete o Guilherme no time, eu gosto muito do Ronaldinho caindo pela esquerda. É uma prática do Dátulo, ele não é lateral, ele cai muito bem para a esquerda. Por que não põe o Guilherme para articular esse time? O Ronaldo com o Dátulo caindo mais para a esquerda, prende mais os volantes para o Dátulo não ficar tomando nas costas ali o jogo o tempo todo. O Guilherme fica mais na armação do time, o Ronaldinho com o Dátulo caindo mais para a esquerda e o Dátulo naturalmente trocando de posição ali com o Tardelli. Às vezes tem que fazer alguma coisa. Agora o principal, na minha modesta opinião, o principal é, o Newton esteve aqui e disse, quando o Tite faz uma pré-eleição antes de um jogo importante, você entra em campo pilhado, mas pilhado no bom sentido que ele quis dizer. Na verdade, com uma vontade de ganhar, que é um negócio absurdo. Ele consegue motivar os atletas. O Newton disse isso aqui, referente ao Tite. Aí até expulso de tão E aí eu não vejo, o Coutinho também não vê. O Coutinho também não vê, né, Coutinho? O Paulo Autuori parece que não consegue tirar isso do jogador. E ai de quem duvidar de que essa liderança de vestiário tem ligação direta com o que o time rende dentro de campo. Porque tem. Tem treinador que... O Muricy Ramalho é mestre nisso. Não é um cara débil, é primo do Ramalho. O Ramalho está ali balançando a cabeça e dizendo que realmente tem razão. Não é um mestre da tatiquez. Mas é um cara que sabe motivar. Deixa eu sair pro break. Ninguém mais fala no bloco. Deixa só eu falar nesse. Dá uma moralzinha pra mim, viu, Dimar? Dá uma moralzinha. Vamos tomar uma água ali, um Ativo Megatubo. Eu volto em 2 minutos. Até já.